Meus irmãos, minhas irmãs, realmente é uma alegria participar deste momento do encontro da fé reformada e louvo a Deus por essa noite. Já fomos edificados na palavra e é uma bênção estarmos com irmãos e irmãs que amam o Senhor Jesus e que amam a palavra de Deus. E nessa noite eu gostaria de partilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 5. Aliás, todo o capítulo 5, em que Jesus se apresenta como doador da vida e juiz. E é justamente esse o nosso tema, esse o nosso foco de observação da palavra de Deus neste momento. João capítulo 5. Quem é Jesus e qual a sua relação conosco? De certa maneira, essa é a pergunta que o Evangelho de João vem a responder. Quem é Jesus, a sua identidade e a sua natureza, e qual a sua relação conosco, o seu desejo e a sua missão em direção à humanidade. E a resposta nós encontramos de maneira claríssima nesses capítulos no Evangelho segundo João. Vocês já acompanharam o estudo deste Evangelho ao longo dessa semana. Eu gostaria apenas de relembrar alguns pontos importantes antes de nós lermos a palavra de Deus. Nós bem sabemos que João é o autor deste evangelho, o discípulo amado, que fazia parte daquele círculo menor de discípulos do Senhor Jesus. Ele possivelmente escreveu este evangelho já mais ao final da sua vida, no fim do seu ministério, depois que se mudou para Éfeso, na Ásia Menor, possivelmente na última parte do século I. E o evangelho segundo João, este evangelho, se distingue dos demais, Mateus, Marcos e Lucas, por algumas particularidades muito específicas. E eu gostaria de gastar talvez uns 5 minutos mencionando 3, 4 ou 5 delas. Em primeiro lugar, este evangelho se distingue dos demais evangelhos, pois ele propõe um roteiro mais teológico do que cronológico. Assim, este evangelho, ele trata mais dos aspectos teológicos do Senhor Jesus, a sua natureza, a sua autoridade e a sua missão, mais do que os aspectos cronológicos do seu ministério, ano após ano, milagre após milagre, lugar após lugar, como nos demais evangelhos. Portanto, é uma distinção. Em segundo lugar, ou a segunda distinção, é que este evangelho, segundo João, ele inicia apresentando Jesus como Deus encarnado. E me acompanhem, Mateus ele inicia apresentando Jesus a partir da sua genealogia. Marcos inicia apresentando Jesus a partir de uma citação de Isaías do Antigo Testamento, propondo que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Lucas começa apresentando Jesus a partir do contexto, do momento de Deus, do preparo de Deus para o nascimento do Senhor Jesus. E, portanto, João é aquele que inicia apresentando Jesus como Verbo de Deus, é Deus encarnado entre nós. E por isso encontramos em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A terceira distinção deste evangelho, em relação aos demais evangelhos, é porque João privilegia as declarações e não as parábolas. Quando nos outros evangelhos, pela graça de Deus, inspirados por Deus, escreveram a respeito das parábolas, aquele ensino precioso e profundo, João, também inspirado por Deus, orientado por Deus, ele privilegia não as parábolas, mas os discursos, os sermões, as mensagens prolongadas do Senhor Jesus sobre Deus, sobre o mal, sobre o pecado, a redenção, a igreja e o juízo, entre outros assuntos. Em quarto lugar, ou a quarta distinção deste evangelho em relação aos outros evangelhos, é que este evangelho escolhe relatar milagres e sinais que apontam diretamente para a natureza do Senhor Jesus. Enquanto nos outros evangelhos nós vemos milagres, eles escritos de maneira sequencial, ou seja, milagre após milagre, em uma orientação mais cronológica, neste evangelho, João, inspirado por Deus, ele escolhe 7 milagres e sinais
e os 7 milagres e sinais, eles apontam diretamente para Jesus, sua natureza e a sua missão. E em quinto lugar, a quinta distinção deste evangelho em relação aos demais é que neste evangelho, João, ele, inspirado por Deus, dedica mais tempo para narrar o relacionamento de Jesus com os discípulos mais próximos do que narrar o relacionamento de Jesus com as multidões. No capítulo 1, depois dessa introdução do capítulo 1, nós encontramos do capítulo 2 ao capítulo 12 uma narrativa do ministério público do Senhor Jesus, e do capítulo 13 ao capítulo 21, uma narrativa do ministério mais interno do Senhor Jesus com os seus discípulos, com orientações bem claras. Nós nos dedicaremos neste momento a observar o capítulo 5, no qual Jesus, ele se apresenta como doador da vida e como juiz. E nesse capítulo 5, nós podemos olhar para o capítulo de uma maneira panorâmica e entender que esse capítulo é dividido em duas partes bem específicas. A primeira parte do capítulo, do capítulo 5, versículo 1 ao versículo 16, nós encontramos a narrativa de Jesus curando um paralítico. E do versículo 17 ao 47, uma narrativa de Jesus ensinando, entregando uma mensagem a respeito dele como doador da vida e como juiz. E é interessante observarmos que tanto o ato de Jesus quanto os ensinos de Jesus falam sobre a mesma coisa nesse capítulo. Portanto, fiquemos de pé uma vez mais para lermos a palavra de Deus. João capítulo 5, leremos alguns versículos a partir do versículo 1. João capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são. E tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Versículo 24, me acompanhe. Versículo 24 nós lemos: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é, o que, irmãos? Filho do homem, porque é o Filho do homem. Versículo 39, me acompanhe, versículo 39, todos juntos. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Versículo 45, não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai, há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos Escritos, como crereis nas minhas palavras? Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta comigo neste capítulo, nesse texto. Jesus, neste capítulo, apresenta a sua natureza, quem ele é, e a sua missão, o que ele faz.
E para entendermos a natureza e missão de Jesus de maneira mais completa, o Espírito Santo inspirou a João que, aqui neste capítulo 5, ele escreveu um ato do Senhor Jesus, que foi a cura daquele paralítico, e uma mensagem do Senhor Jesus, que foi o seu ensino. O milagre ilustra o sermão de Cristo, e o sermão de Cristo, ele é compreendido no contexto e à luz daquele milagre. Portanto, milagre, sermão, ato e mensagem formam apenas uma peça em João, no capítulo 5. E assim eu gostaria de propor com vocês, neste momento, 7 compreensões, à medida que nós conciliamos o que Jesus fez, o milagre, seu ato, com aquilo que Jesus falou, o seu sermão e sua mensagem. Aliás, parece-me, e alguns teólogos concordam, que este é um modelo do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 1, Lucas, ao escrever Atos, aquele livro histórico doutrinário, ele diz que ele começou a escrever aquele livro a respeito das coisas que Jesus fez e ensinou. Aquele primeiro livro que ele se refere é o Evangelho segundo Lucas, provavelmente, a respeito das coisas que Jesus fez e ensinou. E é aqui uma expressão idiomática em grego, que é poien daken distasken, ou seja, o que Jesus fez, e parece que ao mesmo tempo que ele fazia, ele também ensinou. E parece-me que este é um modelo do Senhor Jesus. Jesus faz e ensina. Jesus concilia o seu ensino ao seu ato e à sua vida. E a vida de Jesus testifica a respeito da sua mensagem e do seu ensino. Portanto, nessa compreensão de João capítulo 5, como uma só peça de cura e mensagem, eu gostaria que nós pudéssemos pensar em 7 pontos neste momento. Em primeiro lugar, eu creio que esse texto aponta de maneira clara que a situação do homem enfermo aponta para a condição da humanidade caída, do homem sem Deus. Nessa narrativa havia um homem fatalmente enfermo por 38 anos, sem condições de ajudar a si mesmo, vivendo as mazelas daquela enfermidade 38 anos, e vivendo as mazelas daquela enfermidade na sociedade onde ele existia, convivendo, não apenas, quem sabe, com o preconceito, mas certamente com as limitações, certamente com os desafios de uma pessoa enferma há 38 anos. Uma necessidade clara de ser curado, uma esperança que estava ainda presente em seu coração, e por isso que ele estava postado à beira daquele tanque, à espera de uma ação miraculosa de Deus. Portanto, a figura deste paralítico, a figura deste homem, aponta para a condição da humanidade. Nós poderíamos resumir essa figura dizendo que se trata aqui neste capítulo de um homem quebrado, um homem perdido, um homem que não pode se ajudar e um homem à espera de um milagre. E este é o retrato claríssimo da humanidade sem Deus. Uma humanidade quebrada, uma humanidade perdida, uma humanidade que não pode se ajudar, não pode solucionar seus próprios problemas, e uma humanidade à espera de um milagre. No versículo 6 que nós lemos, me acompanhem, Jesus faz a este homem uma pergunta, e a pergunta de Jesus é uma pergunta direta: queres ser curado? E a resposta deste paralítico no versículo 7, o homem enfermo responde: eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. A crença popular era que se alguém entrasse na água, após ela ser agitada, a primeira pessoa que entrasse naquela água, essa pessoa seria curada. Parece-me, e é interessante notarmos que Jesus não trata com aquele homem dessa crença. O entendimento que eu tenho é que o Evangelho relata não de um ato, algo que acontecia, a presença de um anjo, mas sim de uma crença popular. Essa realmente é a minha compreensão. Mas Jesus, de toda forma, não fala a respeito dessa crença. Jesus trata diretamente da enfermidade e do problema na existência daquele homem enfermo. E pergunta: queres ser curado? E a resposta que aquele homem dá é talvez a resposta mais solitária possível. Ele diz: eu não tenho ninguém.
Queres ser curado? Eu não tenho ninguém. Jesus pergunta: queres ser curado? Eu convivo, Jesus, há 38 anos com essa enfermidade, não tenho ninguém. Queres ser curado? As pessoas veem meu sofrimento, mas não me ajudam, eu não tenho ninguém. Queres ser curado? Senhor Jesus, o Senhor não percebe que eu estou sozinho? Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos confrontados com a realidade dessa história e deste homem, deste fato histórico que tipifica a humanidade caída e distante de Deus. Eu não tenho ninguém. Essa imensa solidão que envolve um homem caído distante de Deus. A vida só tem sentido na medida que nos relacionamos com Deus em Cristo Jesus e percebemos que nós não estamos mais sozinhos, porque em Cristo Jesus nós voltamos para o Pai. E essa é uma particularidade, se nós observarmos os encontros do Senhor Jesus nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, essa é uma particularidade dos encontros de Jesus. Ninguém se encontrou com o Senhor Jesus e permaneceu o mesmo, porque a presença de Jesus, o ato e a vida de Jesus, as palavras, o ensino de Jesus revelam a verdade. E em certa medida, segundo John Knox, um dos reformadores, essa é a missão do Senhor Jesus, revelar a verdade do Pai. E nós percebemos que Jesus revela a verdade a partir dele, quem ele é e o que ele faz, os seus atos e os seus ensinos. Ele revela a verdade como a verdade é, ele esclarece, ele lança luz sobre um local escuro e a humanidade, a partir da presença de Jesus, o encontro com Jesus, a humanidade passa, aqueles que são salvos, chamados por Deus, passam a ver as coisas como elas são. E parece-me que a presença de Jesus revela, ao mesmo tempo, a bondade de Deus e a mazela do nosso coração. Revela, ao mesmo tempo, a majestade de Deus e os horrores do nosso pecado. E nesse relacionamento com o Senhor Jesus, a cada dia, a sua igreja que somos nós, e cada um de nós, individualmente, olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo, cada um de nós, individualmente, à medida que nós caminhamos com o Senhor Jesus, à medida que nós aprendemos do Senhor Jesus, à medida que nós amamos, seguimos e falamos do Senhor Jesus, à medida que nós caminhamos e seguimos o Senhor Jesus, nós passamos a ver as coisas de uma maneira verdadeira, pois Jesus revela a verdade. Nós passamos a enxergar melhor a bondade de Deus em nossa vida. Nós éramos cegos, tanta bondade de Deus e nós não víamos, mas agora com a luz da presença de Jesus, que revela a verdade, nós vemos a maravilha dos atos de Deus em nossa vida, em nossa família, em nossa história, e perante a bondade de Deus, nós respondemos: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas esse mesmo Jesus que revela a verdade e revela a bondade de Deus, revela também os horrores e o pecado do nosso coração. E se impactados pela verdade de Deus, pela sua bondade, nós falamos: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Impactados pela convicção dos nossos pecados horrorosos, nós somos levados a um profundo arrependimento. Portanto, os encontros do Senhor Jesus nos evangelhos produziam sempre essas duas reações mais claras. As pessoas davam glória a Deus e as pessoas se convenciam dos seus pecados. Me lembro que, alguns poucos anos atrás, trabalhando entre os indígenas do interior aqui do Amazonas, estava viajando por uma região indígena na área de Maués, hospedei-me em uma aldeia e ali foi colocado, a aldeia estava bem cheia, muitas pessoas passando, e fui colocado para dormir na periferia daquela aldeia. Era uma noite escura, sem lua, sem estrelas, aquela noite em que você literalmente não enxergaria a mão à frente do seu rosto. Então a noite totalmente escura, e ali durante a noite eu com a minha lanterna, eu atei, preparei a minha rede, comi alguma coisa, me preparei, deitei e procurei dormir. Desliguei a lanterna e aquela noite totalmente escura, nada era visível.
E depois de alguns minutos naquela rede, eu comecei a ouvir um barulho assim, bem perto de mim. Ora, sozinho ali naquele lugar, né, no Amazonas, ali no interior, você ouve um barulho, imediatamente você liga a lanterna assustado. Foi o que eu fiz, e eu olhei ali bem perto da minha rede, o que será que está acontecendo aqui? E eu fiquei maravilhado. Era uma flor multicolorida, uma coisa belíssima, eu não havia percebido. Estava tão agitado, correndo ali, preparando as coisas, uma flor, e sobre aquela flor, 2 passarinhos da noite, brincando. E eles faziam um certo barulho, mas era uma cena belíssima, 2 pássaros brincando em cima de uma flor colorida. Eu desliguei a lanterna e eu pensei, que maravilha, tão agitado que eu estava, que eu não vi essa beleza da criação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas meia hora depois, tentando ali dormir, ouvi um outro barulho, mais estranho dessa maneira, dessa vez. Liguei a lanterna, olhei e era uma cobra, não muito distante, tinha um pequeno lamaçal, a cobra entrou na lama e não conseguia sair, está lá, então tentando sair, fazendo aquele barulho estranho, e depois saiu e entrou no mato, aquela cobra. Eu desliguei a lanterna e eu pensei, uma flor colorida com pássaros belíssimos e uma cobra perigosa. E veio à minha mente, assim também, como essa luz dessa lanterna, assim também é a presença do Senhor Jesus em nossa vida. O Senhor Jesus como a luz que se revela e revela a vontade de Deus, mostra ao mesmo tempo a beleza da criação e da bondade de Deus, que nos leva a agradecer eternamente, e ao mesmo tempo mostra também os horrores do nosso pecado e o perigo da nossa alma, que nos leva a um quebrantamento e ao arrependimento. A presença de Jesus na vida das pessoas produz um efeito de celebração ou de profundo arrependimento. A segunda compreensão, a partir desse ato de Jesus curando o paralítico e ensinando a sua mensagem, se apresentando sua natureza e sua missão, a segunda compreensão é que a cura do homem enfermo aponta para a natureza de Jesus como doador da vida. Isso é impressionante e claro nesse texto. Na narrativa que nós lemos, Jesus, ele não dialoga com o enfermo de maneira prolongada. Você percebe isso? A conversa de Jesus com o paralítico é uma conversa breve, é uma conversa rápida, é uma conversa direta, nos 2 momentos que eles se encontram. No versículo 8, nós encontramos uma frase curta. Jesus olha para o paralítico e diz, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não utiliza aqui elementos do ambiente como aquele tanque ou como aquela água. Jesus não utiliza aqui elementos religiosos, como os homens religiosos que estavam ali ao derredor. Jesus, ele olha diretamente para o paralítico e diz, toma o teu leito e anda. É interessante que o texto, ele relata que havia uma multidão de pessoas enfermas, e nós bem sabemos que havia ali também religiosos ao redor, observando o que Jesus fazia e o que Jesus não fazia. Mas nesse momento Jesus não utiliza nem elementos do ambiente e nem utiliza os religiosos. Jesus trata diretamente com um homem quebrado, enfermo por 38 anos e diz, levanta, toma o teu leito e anda. A vida não está no elemento místico da água ou na devoção dos religiosos, mas nele, Jesus é o doador da vida. E essa é uma mensagem claríssima nesse texto, que é ilustrada, essa mensagem, por esse ato de cura, e depois Jesus fala em seu sermão com todas as palavras. A vida não está nos elementos místicos, a vida não está nos religiosos, a vida não está na estrutura, muito menos na tradição, a vida está no Senhor Jesus, no Senhor Jesus. Olhando para os nossos dias, eu creio que há um incrível e atual perigo da igreja buscar a vida no meio de elementos humanos ou da religiosidade mística. Pois associa-se a graça de Deus a um templo, a um pastor,
a um teólogo, a um livro, a um sermão, a um ato, a uma bandeira, a uma posição e não a Cristo. E é neste caminho que a igreja se perde. Mesmo a igreja que estuda a palavra, é neste caminho que a igreja precisa abrir seus olhos para não se perder. Porque a igreja se perde quando nós falamos mais de nós do que de Cristo. A igreja se perde quando somos audaciosos para falar de política, mas somos tímidos para falar do Senhor Jesus. A igreja se perde quando nós exaltamos nossos teólogos, mas não a teologia de Cristo. A igreja se perde quando nós pregamos mais a nossa mensagem, própria mensagem, do que a mensagem de Cristo. A igreja se perde quando levantamos nós a nossa bandeira, e não a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a bandeira do Senhor Jesus. A igreja se perde quando ela não centraliza Cristo naquilo que a igreja é, naquilo que a igreja faz e naquilo que a igreja fala. Nós precisamos estar encantados com a igreja, mas nós precisamos estar mais encantados com o Senhor Jesus. Nós precisamos estar encantados com os pregadores que pregam a palavra, mas precisamos estar mais encantados com a palavra que é pregada. Nós precisamos estar encantados com alguma bandeira que Deus nos dá. Louvado seja Deus, um grupo de afinidade é uma igreja, é uma denominação, é uma marca. Mas precisamos estar mais encantados com a bandeira do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus. A terceira compreensão que podemos ter nesse texto, nesse capítulo, é a censura, a cura do homem enfermo. E essa censura da cura do homem enfermo aponta para o perigo da religiosidade. Meus irmãos e minhas irmãs, havia legalistas nessa história, e aparentemente eles não eram poucos. Legalistas, eles não se maravilham com o poder e a manifestação de Deus, pois eles enxergam apenas o formalismo da lei. No versículo 10, vendo um paralítico, observem comigo o versículo 10, vendo o paralítico andar, eles não dão glória a Deus, eles apenas afirmam, não é lícito carregar o seu leito no sábado. Um homem enfermo, paralítico, há 38 anos, você vê aquele homem andar e não dá glória a Deus, mas diz hoje é sábado, não pode carregar o seu leito. No versículo 16, o texto diz que perseguiam Jesus, pois ele fazia essas coisas no sábado. Não perseguiam a Jesus pelo que ele fazia, perseguiam a Jesus pelo que ele fazia no sábado. O ceticismo e o legalismo são dois extremos perigosos que acompanham a humanidade e a igreja de Cristo em toda a sua história. E são perigosos, pois ambos nos preterem de enxergar a grandeza e as maravilhas de Deus. O cético, ao ver uma vida transformada, pergunta, será que foi Deus? É cético. O legalista, ao ver uma vida transformada, pergunta, será que é permitido? É o legalista. Um desconfia do poder de Deus, e o outro quer sujeitar o poder de Deus às regras humanas, mas ambos não conseguem se alegrar e dar glória a Deus pelo que Deus faz e por quem Deus é. E este é um sinal de uma igreja bíblica, uma igreja que dá glória a Deus, que reconhece que é Deus, que é Deus. Nós devemos nos alegrar com as suas maravilhas. À medida que caminhamos com Jesus na sua palavra, nossos olhos se abrem, nós percebemos mais claramente as maravilhas de Deus e damos glória a Deus. Rossana e eu tivemos o privilégio de trabalhar na África durante 9 anos, nossos filhos ainda pequenos naquela época, e ali trabalhamos com a tribo dos Concombas, numa região no nordeste de Gana, uma região árida, sob influência do sul do Saara, uma região em que eles tinham dificuldades para plantar, apenas um alimento era produzido ali, que era o inhame, e durante cerca de 6 meses por ano, era um momento árido, um momento sem chuvas, a pouca água, era uma água enlameada,
a pouca comida disponível, muitas vezes famílias tinham alimento apenas para comerem uma vez ao dia, e era um momento 6 meses por ano, naquele momento mais seco, aquela época mais seca, um momento terrível. E Rossana e eu ficávamos sempre impressionados, no meio desse momento seco, no meio dessa época com pouca água e pouco alimento, famílias muitas vezes se alimentando uma vez apenas por dia. Os crentes vinham à noite para embaixo daquela árvore, louvar o nome do Senhor Jesus e cantavam com alegria a plenos pulmões. E uma das músicas compostas por eles, que mais era cantada naquelas épocas, a música em português, uma parte principal, dizia assim: pois a bondade de Deus é maior do que qualquer tragédia humana. E eu gosto daquela parte, e eu gosto dessa expressão, pois eu creio que é bíblica. Não há nenhuma tragédia humana que seja maior do que a bondade de Deus. A bondade de Deus. Nós devemos nos alegrar com as suas maravilhas. A quarta compreensão, à luz da cura e da mensagem, à luz do ato e do ensino. A quarta compreensão, a transformação do homem enfermo aponta para a realidade do juízo. Versículo 14, nos diz que depois Jesus encontrou aquele homem no templo. É o segundo encontro de Jesus com aquele homem paralítico. O primeiro encontro foi do seu leito de morte, por assim dizer. Estava aquele homem deitado no seu leito, há 38 anos enfermo. O segundo encontro foi com aquele homem curado andando no templo. O primeiro encontro foi um local de morte, o segundo encontro foi um local de adoração. É ali que o Senhor Jesus encontra aquele homem. E é neste cenário, aquele homem foi ao templo adorar a Deus, e Jesus ali o encontrou, que Jesus, no versículo 14, ele adverte aquele homem curado, aquele ex-paralítico, adverte aquele homem de uma maneira extremamente curiosa. O versículo 14 diz assim, Jesus diz ao homem: não peques mais, para que não te suceda coisa, ok, irmãos? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quem ouvia o Senhor Jesus poderia pensar, coisa pior, mas há alguma coisa pior do que permanecer 38 anos enfermo? Há alguma coisa pior do que estar quebrado por uma enfermidade durante quase 4 décadas? Há alguma coisa pior? E a resposta é sim, há uma coisa pior, há o juízo de Deus. E é justamente sobre isso também que o Senhor Jesus vem a falar do versículo 17 em diante, quando ele se apresenta como doador da vida e também como juiz. E esse juízo de Deus não está ligado apenas à enfermidade do corpo, mas ao pecado da alma e à morte eterna. Olhando para os nossos dias, parte da missão da igreja é advertir o mundo do juízo de Deus. Nós precisamos voltar a pregar sobre o juízo e a morte, sobre a salvação e a perdição, sobre o céu e o inferno, não por serem temas chamativos, mas por serem verdades necessárias, o juízo de Deus. A quinta compreensão nesse texto, nesse capítulo, eu diria que é um homem enfermo, que este homem enfermo foi curado pelo Filho do Homem, a maneira como Jesus se apresentou. No versículo 27, falando acerca do Pai, Jesus diz: o Pai lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Porque é o Filho do Homem. E o Filho do Homem expressa esse grande mistério do cristianismo, Deus encarnado em homem. No capítulo 1 do Evangelho, nós vemos a declaração: o Verbo se fez carne e habitou, onde, irmãos e irmãs? Habitou entre nós. E no capítulo 5 nós lemos que Jesus é Deus, é Filho de Deus, é Filho do homem, é Deus encarnado. Jesus é Deus e sua natureza é plenamente divina. Ele é eterno, é insondável, é imutável, é infinito, é todo-poderoso, é criador de tudo que há. Ele é cheio de graça, é cheio de glória, é cheio de majestade. Jesus é Deus e sua natureza é plenamente divina.
Mas há um mistério. Jesus também é homem e a sua natureza é humana. A palavra nos diz, e este é o mistério, que ele se esvaziou de toda a glória, tornou-se um bebê e nasceu de uma virgem. Ele andou pelo nosso mundo, respirou o nosso ar, bebeu a nossa água, comeu a nossa comida, falou a nossa língua, viu a nossa miséria, observou o nosso pecado, não se contaminou e não pecou. Ele viveu a nossa dor e se entregou pelos nossos pecados. Ele derramou sangue humano para a salvação de humanos pela graça e poder do seu ser divino. Este é o mistério, o Verbo, Deus encarnado entre nós. Assim, isso que nós não conseguimos ver e não conseguimos compreender plenamente, a palavra nos convida a crer. E este é o convite da palavra, a crer. Pela graça, somos aqueles chamados por Deus para crer. E pela fé no Senhor Jesus nós somos salvos. A sexta compreensão nesse capítulo. O homem enfermo foi curado pelo doador da vida. Ele foi curado, nós vimos aqui na compreensão passada, pelo Filho do Homem, mas ele foi curado também pelo doador da vida. E possivelmente esse doador da vida é o centro da mensagem de Jesus no capítulo 5. Me acompanhe no versículo 21. Ele diz que o Pai ressuscita os mortos e o Filho dá vida a quem quer. No versículo 24, ele diz: quem ouve a sua palavra e crê no Pai, tem a vida eterna. Versículo 25, os mortos que ouvirem a sua voz, viverão. Versículo 39, examinais as Escrituras, pois há nelas a vida eterna. É Jesus quem doa a vida. E nesse capítulo, a doação da vida passa por um critério triplo, que é a graça do Pai, a autoridade do Filho e a fé no Senhor Jesus. Nesse capítulo, João, inspirado por Deus, ele mostra que a vida é doada por Deus em Jesus por esse critério triplo. É a graça do Pai, é a autoridade do Filho e é a fé no Senhor Jesus. O versículo 24, ele é lapidar. Quem ouve e crê tem a vida. É preciso ouvir e ouvir a voz de Jesus. É preciso crer e é crer em Jesus. Quem ouve e crê tem a vida. A doação da vida se dá em Jesus por meio da fé, segundo a revelação das Escrituras, por meio da fé. E eu gostaria de rapidamente fazer 4 destaques sobre a fé. Em primeiro lugar, há uma estreita ligação na palavra entre fé e salvação. Somos salvos pelo que cremos, não pelo que nós fazemos. Porém, os nossos atos evidenciam a nossa fé. Somos salvos pela nossa fé, não pelas nossas obras. Mas as nossas obras e a nossa vida mostram que nós temos fé. Portanto, há uma estreita ligação entre fé e salvação. Há uma estreita ligação entre fé e santificação. Em segundo lugar, segundo destaque, à medida que cremos, mais conhecemos a Deus. Mas à medida que cremos, também mais evidentes se tornam os nossos pecados e as nossas fraquezas. Mais nós crescemos em fé, mais nós percebemos quem é Deus e quem somos nós. E perante Deus, glória a Deus. Perante nós, arrependimento, quebrantamento e pó. Portanto, há uma estreita ligação bíblica entre fé e santidade. Há também uma estreita ligação bíblica entre fé e descanso. À medida que cremos, nós descansamos. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo nesse ponto. À medida que cremos, nós descansamos. O descanso na vida do crente é um resultado direto da sua fé. À medida que nós cremos, a nossa mente passa a compreender e o nosso coração passa a sentir e se convencer que a nossa vida está segura pela mão direita do Eterno, que nós podemos confiar nas promessas, na presença e na salvação de Deus, que nenhuma tragédia humana é maior do que a sua bondade. À medida que cremos, nós descansamos. Mas há também uma estreita ligação entre fé
e proclamação. A fé nos impulsiona a viver Cristo. A fé nos impulsiona a caminhar com Cristo, a testemunhar de Cristo e a proclamar o nome de Cristo. Eu fiquei muito contente ao ouvir o pastor Michael falando a respeito do Evangelho, que nós precisamos proclamar o Evangelho, pois nós não somos o Evangelho, e eu mencionei para ele, agora no intervalo, que eu creio que essa é uma mensagem extremamente necessária em nosso país, em nossos dias. Nós precisamos falar mais de Cristo e menos de nós. Precisamos entender que proclamar o Evangelho não é proclamar o pastor, ou a igreja, ou a estrutura, ou aquela capacidade, aquele dom daquela pessoa. Proclamar o Evangelho é proclamar Jesus, quem Ele é e o que Ele fez por nós. Proclamar o Evangelho é falar com o mundo que sem Cristo nós estamos sós. É pura solidão. Queres ser curado? Senhor, eu estou só, não tenho ninguém, não tenho ninguém. A sétima compreensão, mencionamos que o homem enfermo foi curado pelo Filho do Homem e pelo doador da vida, mas o homem enfermo, paralítico, foi curado não apenas pelo Filho do Homem e pelo doador da vida, mas também pelo reto juiz. E aqui nós encontramos uma outra parte especial da mensagem Jesus, na segunda parte desse capítulo 5. No versículo 22, Jesus diz: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou o julgamento. No versículo 27, e lhe deu autoridade para julgar. Versículos 28 e 29, ouvirão a minha voz os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Fazer o bem significa crer, fazer o mal significa rejeitar. Jesus é o sacrifício e Jesus é o sacerdote. Isso é maravilhoso, é o sacrifício e é o sacerdote. Jesus é o Cordeiro de Deus e é o juiz da humanidade. Jesus tem poder para salvar, autoridade para salvar e autoridade para condenar. Na sua voz há salvação para quem a ouve, e na sua voz há também juízo de perdição para aqueles que a desprezam. Olhando para os nossos dias, nós precisamos resgatar a pregação do Evangelho, um Evangelho puramente cristocêntrico. Alguns jovens me perguntaram algum tempo atrás quais são as maiores barreiras para a pregação do Evangelho na sociedade de hoje. Resumidamente, eu respondi que creio que há 3 grandes barreiras para a compreensão do Evangelho em nossos dias. A primeira grande barreira é a visão que a sociedade passou a ter da Bíblia. Não se vê mais a Bíblia como um livro inspirado ou um livro em que há neste livro a autoridade de Deus. A Bíblia, ela é percebida pela sociedade não cristã como um mito, e um mito cristão, e um mito dos mais ingênuos. Portanto, a visão que a sociedade passou a ter da Bíblia em nosso país, nas últimas décadas, é uma grande barreira para se ouvir e entender o Evangelho do Senhor Jesus. Uma outra barreira é a visão que a sociedade passou a ter do pecado. O pecado, ele era percebido como um erro, que era um erro moral, era um erro cultural e é um erro espiritual. Em nossa geração, não. Em nossa geração, o pecado é percebido apenas como um erro moral, ou seja, matar, roubar, corromper e assim por diante. Mas não como um erro cultural, pois o relativismo tem ensinado que tudo que é cultural deve ser tolerado, e muito menos como um erro espiritual, pois o relativismo, ele relativiza Deus e a verdade de Deus. Portanto, se não há uma verdade absoluta, não há contra o que ou quem errar espiritualmente. Portanto, essa nova visão da sociedade a respeito do pecado. Em terceiro lugar, a visão que a sociedade passou a ter de Cristo. E algumas pessoas mencionam, se rejeita Cristo. Eu creio que não. Nem mesmo no mundo pós-cristão europeu se rejeita Cristo.
Se você falar que é cristão no sul da França, no ambiente pós-cristão, eles vão responder: bom para você. Não se rejeita a Cristo, rejeita-se a singularidade de Cristo. Não se rejeita a mensagem que Jesus é o caminho, rejeita-se a mensagem que Jesus é o único caminho, é o único meio de salvação para a humanidade caída. Portanto, vivemos em um dia, em uma época, irmãos e irmãs, que a igreja precisa resgatar a centralidade de Cristo na pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar a plenos pulmões que a Bíblia não é um mito, não é um livro, é a palavra de Deus, que o pecado não é apenas uma quebra moral, mas é também uma quebra cultural e espiritual, e sobretudo falarmos que Jesus não é um caminho, nós cremos que Jesus é o único caminho que nos leva à salvação de Deus. Portanto, esse resgate de uma pregação do Evangelho em uma perspectiva cristocêntrica. Eu gostaria de concluir trazendo à sua mente um pouco da história de um homem de Deus, século XVIII, um homem chamado Jonathan Edwards. Pastor brilhante, teólogo calvinista do século XVIII, na América do Norte, considerado em sua época a mente mais brilhante do país, não apenas entre os cristãos, a mente mais brilhante do país. Jonathan Edwards tinha como pupilo David Brainerd, o grande missionário entre os indígenas, noivo da sua filha, que morreu antes de se casar, por uma enfermidade prolongada. Jonathan Edwards foi um pregador de centenas e centenas de sermões que abalaram aquele país, de lado a lado, de costa a costa. Foi o autor, o pregador do sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Era filósofo, era teólogo, era considerado a mente mais cativa, mais brilhante de toda aquela época naquele país. Ele pastoreava uma igreja em Northampton por 21 anos. Houve um conflito teológico naquela igreja. As pessoas queriam que a comunidade ao redor participasse da ceia, não apenas a igreja, aqueles que eram salvos no Senhor Jesus. Jonathan Edwards, ele se posicionou contra aquela postura herética, antibíblica. Ele foi expulso da igreja. Mais de 85% dos membros que ele havia pastoreado por 21 anos, votaram para que ele saísse imediatamente da igreja. Jonathan Edwards, ele escreve uma carta para um amigo íntimo, dizendo que foi o pior momento da sua vida. Ele se sentiu solitário, quebrado, ele se sentiu desesperado, até mesmo ansioso. No final da sua carta ele diz: já estou velho, o que farei do meu ministério? Na verdade ele tinha 46 anos de idade, mas no século XVIII, com 46 anos de idade, a pessoa era uma pessoa mais idosa. Ele poderia pastorear possivelmente qualquer outra igreja naquela região ou naquele país, mas Deus o direciona para ter um ministério entre os indígenas moicanos da América do Norte. E ele, relutante, possivelmente influenciado pela história de David Brainerd, aquele que foi quase o seu genro, ele vai para trabalhar entre os moicanos, e ali ele prega a palavra de Deus durante 7 anos, sermões estão escritos até hoje, sermões profundos, cristocêntricos, a palavra de Deus, e ao mesmo tempo simples e contextualizados. Os indígenas moicanos ouviram a palavra de Deus, a igreja cresceu, a igreja se fortaleceu no Senhor Jesus. Suas pregações abalaram a América e transformaram milhares de pessoas, desde os colonizadores, os americanos, aos indígenas. Eram sermões lidos, frequentemente à luz de velas ou de candeeiro, em voz contínua, sem sobressaltos. Mas milhares eram movidos por um forte temor a Deus, um horror ao pecado e desejo de salvação. Eu estou sendo aqui literal. As testemunhas que ouviam os sermões daquele pregador diziam isto, que
que as multidões sentiam, eram movidas a ouvirem suas pregações por um forte temor a Deus, horror ao pecado e desejo de salvação. E se você lê os sermões de Jonathan Edwards, seja em Northampton, naquela igreja elitizada, seja entre os indígenas moicanos, em um contexto um pouco mais específico, você vai perceber uma coisa: os sermões daquele homem eram apenas sobre Cristo. Sobre Cristo. Quem é Cristo? O que Ele faz, fez e fará por nós. Esta é a mensagem de João capítulo 5. A natureza de Jesus e a missão de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e anda, pois você não está mais sozinho. Vamos orar, curva a sua cabeça. Eu gostaria de gastar 1 minuto em oração com você. Nós já fomos edificados na palavra ao longo dessa semana, nessa noite, a palavra do pastor Michael. Lemos agora João capítulo 5. Ouvimos, pensamos, refletimos sobre Jesus. E cada um chega a um encontro como este de uma maneira peculiar, particular, própria. Alguns animados, outros quebrados, alguns com a fé viva, outros duvidosos. Alguns chegam dispostos a trabalhar, outros cansados. Alguns chegam, talvez desejando e cheios de Deus, pregar a palavra de Deus, e talvez outros dizendo: eu já não aguento mais. Estou cansado, quebrado. Vamos orar ao Senhor, pela igreja do Senhor Jesus e de maneira específica pela sua igreja representada neste lugar. Nós somos encorajados por Jesus e por Paulo a orar uns pelos outros e uns com os outros. Oremos nesse momento. Senhor Deus, é a Tua palavra que foi lida e foi sobre o Senhor Jesus. Como um paralítico foi curado e como Jesus lhe deu vida. E como Jesus, doador da vida, Filho do homem, reto juiz, nos convida a nós amarmos e seguirmos a Ele durante toda a eternidade. Senhor Deus, o que nós compreendemos já é demais para nós. E há muito que nós não compreendemos também. Ó Pai, eu quero orar com sinceridade nesse momento, pelos nossos corações, com um pedido à luz da Tua palavra e olhando para a Tua palavra. Senhor, aumenta a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Nós queremos crer um pouco mais. Nós queremos crer o suficiente para descansar. Nós queremos crer o suficiente para adorar. Nós queremos crer o suficiente para sermos santificados. Nós queremos crer o suficiente para proclamar o nome do Senhor Jesus. Nós queremos crer. Aumenta a nossa fé. Senhor Deus, livra-nos de sermos pessoas mais encantadas conosco do que com Cristo. Senhor, livra-nos de sermos céticos ou legalistas. Senhor, a cada encontro com o Senhor na Tua palavra, que sejamos igualmente transformados. Que a presença de Jesus possa revelar em nossa vida a verdade. E perante a verdade revelada, possamos dar glória a Deus. E possamos também nos constranger arrependidos pelo nosso próprio pecado. Senhor, nós te louvamos por esse encontro da fé reformada, por esses dias, essa semana. Nós te louvamos pela Tua palavra, pela Tua igreja. Nós te louvamos pela comunhão dos santos, te louvamos pelo privilégio da oração. Nós te louvamos porque nós temos essa joia preciosa em nossos corações, que é a salvação no Senhor Jesus. E muitas vezes, Senhor Deus, pedimos perdão ao Senhor, pois muitas vezes estamos mais encantados com coisas passageiras e fúteis do que com a salvação eterna. Nos perdoe, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos crer um pouco mais. Nós queremos
viver mais a Tua verdade. Nós queremos proclamar mais o Evangelho. Nós queremos conhecer mais a Cristo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.